hoje vou continuar a minha reflexão no Evangelho de João e finalizar a série É Chegado o Reino de Deus. O tema de nossa mensagem é Jesus, o amor extravagante de Deus, segunda parte. No último encontro eu iniciei este tema e eu estou encerrando então este tema hoje. Lembro também a todos que a palavra extravagante significa fora do comum, ou que se afasta do senso comum. Em nosso último encontro, vimos que Jesus manifestou e continua manifestando entre nós o amor extravagante de Deus, um amor fora do comum, tão intenso e grande, que ele rompe todas as fronteiras sociais, culturais, financeiras, religiosas, geográficas, ideológicas, filosóficas e também as fronteiras de gêneros para nos alcançar. Afirmamos no último domingo que Jesus, o amor extravagante de Deus, rompeu as fronteiras das religiões e as fronteiras étnicas e culturais, com o fim de nos acolher com seu amor. No 5º capítulo de João, uma multidão de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos e outras enfermidades, se aglomeravam próximo a um tanque chamado Betesda, localizado na cidade de Jerusalém. Eles acreditavam em uma lenda, de que às vezes descia do céu um anjo do Senhor, e agitava as águas deste tanque, e aquele que entrasse primeiro no tanque era curado. Jesus, o amor extravagante de Deus, invade este ambiente de superstições, de lendas, de crendices, onde o profano parece santo. Este é o nosso primeiro ponto de hoje. Jesus, o amor extravagante de Deus, que invade o mundo das superstições e das crendices. E eu quero ler juntamente com vocês João, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Diz a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Amém? Betesda significa casa de misericórdia. Este tanque simbolizava um lugar de esperança para aqueles que se encontravam enfermos, tomados por doenças incuráveis. Diziam naqueles dias que de vez em quando um anjo descia dos céus e agitava as águas.
e quem tocasse nelas primeiro era curado de sua doença. Os historiadores, teólogos, aqueles que estudam profundamente a história de Israel e as histórias bíblicas, afirmam que essa história do anjo agitar as águas era uma lenda que cercava aquele tanque. Inclusive, algumas versões de nossas Bíblias não contêm esta informação, porque é considerada que ela foi acrescida depois para justificar e explicar por que estas pessoas ficavam ao redor daquele tanque. Também é curioso que você saiba que o tanque de Betesda, na verdade, ele é formado por algumas quedas, então você acaba tendo que mais de um tanque. Ele não é apenas então um tanque, ele é um tanque que cai a água para outro tanque e assim procede. Possivelmente, este movimento de pessoas doentes, enfermas, ao redor daquele tanque, é mais ou menos como os movimentos que vemos em nossas igrejas contemporâneas, onde muitos afirmam serem curados, mas poucos realmente, ao serem confrontados por exames médicos, recebem o diagnóstico de cura. Este era um ambiente de muito barulho, mas pouca verdade. Ninguém sabe dizer se realmente pessoas foram curadas naquele tanque, após as águas serem agitadas por uma entidade espiritual, da qual ninguém também enxergava. Possivelmente o que acontecia é que entre aquelas portas ao redor do tanque, 5 portas, de vez em quando uma corrente muito forte de vento passava e batia nas águas, e a água então era agitada, e as pessoas que estavam ao redor começaram a acreditar que aquilo era um movimento de anjos batendo as asas sobre as águas, e começavam a se jogar sobre aquelas águas para serem curadas, e essa lenda começa então a ganhar movimento. Mas não existe nenhuma prova de que alguém de fato ali foi curado. Então você tenta imaginar o tumulto neste ambiente, quando uma corrente de vento passava sobre aquelas águas, e ela era agitada, e logo então as pessoas começavam a se jogar naquele tanque, começavam a gritar, né? Eu fui curado, eu sou o primeiro que toquei na água, eu fui curado. O outro gritava, não, sou eu, a cura é minha. E aquele movimento, aquele barulho todo, se fazia naquele ambiente todo de superstições, de crendices. E aí ninguém sabia se realmente havia alguém curado ou não. Não, talvez foi aquele que gritou lá naquele tanque que estava um pouquinho mais abaixo. Não, foi o outro lá que ele tocou. E cada um queria tomar posse, né? Como a gente faz muitas vezes em nossas igrejas, né? Eu tomo posse, não, eu que fui curado, não, eu fui curado. E havia ali um homem enfermo, 38 anos, estava ali sentado, não sabemos quanto tempo ele estava ali. Não está dizendo que ele ficou ali 38 anos. Ele tinha uma enfermidade há 38 anos. E que estava ali querendo, né, ter a chance de tocar nessas águas, de ver se as lendas eram verdadeiras e ele poderia ser curado. Esse era um ambiente que também despertava nas pessoas a expectativa de que
O próximo pode ser eu, mas ele nem sabia se o outro de fato foi curado. Mas no auê de todo aquele agir, toda aquela coisa toda, quem sabe, não, o próximo movimento é meu, eu vou ficar aqui, nem ficava ali na frente daquele tanque, vivendo uma expectativa, baseado em lenda, em superstições, no que nós chamamos de crendices. Mas é triste quando a gente pensa que nós vivemos isso também em nossas igrejas. Muitas vezes o desejo pela cura era tão intenso naquelas pessoas que estavam ali que elas se agarravam a qualquer palavra, ainda que ela não tivesse fundamento, mas que desse para eles esperança. Ainda que não conseguisse provar se de fato alguém tinha sido curado, mas elas se agarravam naquilo porque era tudo para elas. Porque essas pessoas enfermas, elas não eram aceitas pela sociedade da qual elas faziam parte. Elas tinham que ficar excluídas. Os leprosos não podiam entrar na cidade. Aqueles que eram cegos, aqueles que eram paralíticos como este homem, eram considerados por todos impuros. Eles não podiam ir no templo, não podiam entrar onde todo mundo entrava para adorar ao Senhor, porque o templo era o lugar que eles acreditavam que Deus se mostrava, né, que Deus se revelava, mas eles não tinham esse acesso a Deus. Eles eram tratados por todos como ninguém. Então a única coisa que eles tinham é essa lenda, e ali eles se agarravam a essa esperança, a uma superstição, uma crendice, mas era tudo que eles tinham. Não diferente de hoje, os pregadores, milagreiros, levam muitas pessoas a um êxtase emocional, como aqueles que lá se encontravam naquele tanque. E eles fazem isso de forma estratégica, através das suas orações e das suas pregações, provocando em seus ouvintes um estado que nem eles mais sabem o que sentem realmente, estimulados a uma atitude de fé. Ou você tem fé, ou você não é nada. Ou você é um valente, ou você não é nada. E esses pregadores milagreiros vão tentando estimular as pessoas entrando neste êxtase, a fazer acreditar que elas são superpoderosas. Se receber a minha oração, se você se colocar debaixo do meu chapéu, da minha cobertura, você é curado. E as pessoas, na sua deficiência emocional, espiritual, física, diante de um país que, assim como os israelitas, a exclui, a joga para fora da sociedade, não há trabalho para essas pessoas. O que elas recebem é ínfimo. Então elas são alvos destes pastores milagreiros. E elas vivem exatamente como este homem naquele tanque de Betesda. Ficam esperando um milagre. Meu irmão, você tem que fazer uma corrente de 7 dias. Ah, então eu vou fazer. E você se amarra debaixo daquele chapéu daquele homem. Você se amarra debaixo daquelas palavras, daquela cobertura. E eu faço 7 dias, faço 7 dias. E aí, deu 7 dias. A bênção não aconteceu. Ah, você não teve fé. Faz mais outra campanha de 7 dias. Aumenta um pouco agora, um pouco a sua oferta, que talvez Deus vai te ouvir. Você ainda não deu sua casa?
E algumas dessas pessoas, no meio daquele agito, daqueles gritos, o Senhor está aqui, Ele está tocando em você agora. A pessoa até treme, né? Tocou. Ele nem sabe se tocou, foi o vizinho que tocou nele, esbarrou, mas Deus tocou em mim. E aí então, quem está curado, as pessoas estão igual aquele do tanque. Fui eu, a bênção caiu aqui, eu peguei a bênção, é minha, eu recebo. E sai dali, e os outros que não foi curado. Eu estou falando coisas que eu vivi, gente. Eu vivi isso. Já participei de muitas campanhas dessa. Aí, eu não recebi a bênção. Mas aí o irmãozinho recebeu o dente de ouro. Eu recebi o dente de ouro. Eu falei, quero ver. Eu não via dente de ouro nenhum, mas ele disse que ele via. Eu falei, Deus, mas não estou vendo dente de ouro nenhum dos caras aqui. Ah, mas está aqui. Você não tem. Aí você não tem fé, porque você não está vendo. Você tem que abrir teus olhos espirituais. Puxa, Jesus, eu não sou nada, meio que medíocre que eu sou. E aí a gente começa, né? Não, mas aconteceu naquele, então vai ter que acontecer comigo. E aí você fica lá no tanque. E você fica no tanque. E você fica iludido para essas pessoas. E eu não estou dizendo aqui que Deus não faça milagres, por favor. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Mas poucas são as pessoas de fato nesses lugares que são curadas. Há muita manipulação. E aí essas pessoas depois chegam nas suas casas, depois de todo aquele êxtase, né? De todo aquele afã que o pastor faz. E aí elas chegam na sua casa. Nossa, minha dor de cabeça foi curada. Não sei o que, Aí ela chega em casa, de repente ela começa a sentir aquela pontadinha de novo, né? Aí ela vai lembrar que o pastor disse para ela o seguinte: é o diabo, ele está querendo roubar a sua bênção. Você tem que gritar com ele: sai, Satanás! Não é assim? Eu vivi, gente, eu sei o que é isso. E aí você chega em casa, né? Na sua simplicidade, acredita que aquela pessoa é um homem de Deus que está ali, né? E você começa a gritar: sai, Satanás! Mas a dor não para, né? E ela vai aumentando. Aí depois você chega lá de novo e fala assim: pastor, mas você não tomou posse. Quando Jesus cura, meu irmão, Jesus cura. Não tem Satanás que devolve enfermidade, não. Quando Jesus faz milagre, Jesus faz o milagre. Nosso Deus não é Deus de meia boca, que faz a coisa e o diabo vem e desfaz o que ele fez. O diabo não é maior que o nosso Deus. Mas essas pessoas vão mentindo, elas vão enganando, e nós vamos vivendo nesse tanque de Betesda chamado, né, igrejas por aí. Mas aí vai alimentando a esperança do outro. Um que não entendeu nada, mas que fica falando que acha que foi, que não foi. E o outro que não foi, fica vivendo na esperança daquilo lá. E vai vivendo assim. Por isso que elas estão sempre cheias. Elas estão sempre alguém vivendo ali querendo entrar no tanque. Eu quero entrar no tanque. Aí por isso que eles fazem campanhas, mostram na TV. Olha, quem foi curado. Eles querem mostrar que foi. Às vezes a pessoa nem foi curada, nada. Mas mostra lá que foi e foi. E as pessoas vão assistindo. Não, mas se aquele lá foi, então eu tenho que ser também. E vão vivendo este engano. Agora Deus faz. Eu vou dizer para você, Deus faz mesmo. Eu não posso basear, eu vou de tudo nas minhas experiências, mas eu já vivi muita experiência nesse sentido. Certa vez, Deus me levantou na madrugada e eu fui orar e Deus me mostrou uma mulher. Deus me deu uma visão de uma mulher. Eu ainda nem fazia o seminário, mas eu tinha um grupo de oração, um grupo onde eu pregava a palavra, e com a graça de Deus, né, sem muito conhecimento, mas cheio da fé, pessoas estavam se convertendo, e Deus me deu uma visão. No dia seguinte, né, na noite eu tive essa visão, essa madrugada, eu vi aquela pessoa e Deus falou assim para mim: olha, essa pessoa tem um problema assim, assim. Deus descreveu para mim aquele problema. Eu falei assim: mãe, quem que é essa mulher?
E aí no outro dia eu estava lá com o grupo reunido, essa mulher entrou pela porta. Eu olhei e falei assim, é a mulher que o Senhor mostrou na visão, na madrugada. Aí nós estávamos ali, eu dei a palavra, chamei aquela mulher, eu só disse para ela assim, nessa madrugada Deus me mostrou, e Ele falou para mim, que você tem um problema assim, assim, assim. E ela falou assim, eu já sofro há 23 anos com este problema. E ela falou assim, eu falei, eu nem vou orar por você, porque Deus falou assim que já ia te curar, então eu não preciso fazer nada. Vai, você está curada. Passou 3 meses, nós nos encontramos novamente, essa mulher. Ela veio e falou assim, eu fiz todos os exames. Deus me curou mesmo, nunca mais eu tive aquele problema e senti dor. Porque Deus faz, não tem diabo que rouba coisa que Deus faz. Isso é mentira, colocar o diabo maior que Deus é mentira. Quando Deus faz, e quando Deus quer fazer, eu não preciso me gabar, vem aqui, eu vou orar por você, agora vai acontecer. Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Eu falei para ela, vai em paz que Deus já vai te curar, porque Ele falou, quem sou eu? Gente, aquele era um ambiente da magia, da água milagrosa, da superstição, onde a esperança era depositada nas águas daquele tanque. Como algumas pessoas que depositam a sua esperança na água que fica em cima da TV, né? Sem dúvida, era um ambiente profano, mas com uma aparência de santidade, de algo bom. E dentro deste ambiente estava ali um homem paralítico, há 38 anos paralítico. Estava naquele ambiente profano, aparência de santo, mas profano. Porque Deus não era a razão e a esperança daquele encontro de doentes e enfermos. Eles não estavam naquele tempo porque eles queriam ter encontros com Deus. Eles estavam naquele tempo porque eles simplesmente queriam ser curados. E não importava quem ia prestar a cura. Se era um anjo que ia bater a asa ali, se o anjo vinha do demônio, nós não estávamos nem aí. O negócio é o seguinte, vai chacoalhar a água ou não vai? E tem muitas pessoas que vão às igrejas com essa mesma mentalidade. Elas não vão atrás de Deus. Elas não estão nem aí quem é o cara lá, se o cara... O negócio é o seguinte, eu vou receber a minha bênção ou não? Como ela vem, da onde vem, não me interessa. Eu quero ver a água chacoalhar e eu quero sair dali curado. Eu quero receber a bênção. Eu quero ver se minha casa nova de campo vai surgir. Eu quero ver se eu vou chegar lá e vou receber a casa de praia. Trabalhar é para os fracos. Eu sou homem da fé. Lugar profano, com aparência de santo. Por que tem aparência de santo? Porque as pessoas que vão a este lugar, elas vão baseadas numa fé. Então, dá a nós essa sensação de santidade. Não, tem fé nesse negócio aí. Mas a fé distorcida, uma fé orientada de forma errada. Parece santo porque existe esperança no meio desse negócio. E aí você junta fé e esperança, parece coisa de Deus, né? Mas a esperança também está direcionada de forma errada. Estou esperando em algo de forma errada, distorcida. Muitas pessoas em nossos dias, como nos dias lá de Jesus, estão vivendo assim, vivendo uma fé e uma esperança em coisas erradas, se colocando debaixo de um jugo
de pessoas que se intitulam apóstolos, bispos, pastores e outras coisas tantas. E elas vão vivendo a vida movida pelas superstições gospel. O que move o coração de muitas dessas pessoas é simplesmente que elas querem proteção divina. Elas não querem relacionamento, mas ela quer proteção. Ela não quer relacionamento, mas ela quer cura. Ela não quer relacionamento, mas ela quer prosperidade. Muitas carregam cruzes, vivem nas romarias, amarram fitas no pulso, né? Carregam terço, bebem água ungida, compram amuletos que os pastores vendem, rosas, e sei lá o que mais, né? Até sal grosso as igrejas vendem, né? Já misturou tudo mesmo, né? Tudo isso é tanque de Betesda de nossos dias. Ainda há outros que invocam espíritos estranhos, até dentro das igrejas. Vai descer agora uma unção aqui que você vai ser lagartixa. Quem nunca ouviu isso? O pessoal da risada que já ouviu isso, né? Ai, você vai receber a unção do leão. E o diabo deve estar gargalhada, gente. Que isso, esse negócio é legal demais. Olha os filhos de Deus. Deus fez a imagem e semelhança dele. Tem coisa mais linda que isso. Você foi feita a imagem e semelhança. O leão não foi a lagartixa. Não, mas eu quero ser uma lagartixa. Parece piada, mas isso acontece, gente. É sério, é triste, dá vontade de chorar. Invoca o espírito aí que não tem nada a ver com Deus. Pessoas ficam girando nas igrejas como se fosse pomba gira. Fazem oferendas a espírito. Vive nesse ambiente mágico, né, das superstições, das forças do além. Tem crente. Eu quero ver agora quem é que eu vou olhar para quem dá risada, viu? Tem crente que diz que é crente, confio em Deus, Jesus é o meu Senhor. Mas aí vê uma escada e não tem coragem de passar debaixo dela. Deixa eu dar a volta, porque vai que, né? Aí, vai que. Fala uma palavra ruim, né? Vamos dizer assim. É crente ou não é, filho? Não, mas eu sou crente, mas eu também gosto de uma superstição, né? Se levar um susto é capaz de gritar, Ave Maria! Aí você fica olhando a Deus, onde que esse povo está, né, Jesus? As forças que estão ao nosso redor do mundo nos levam a isso. E a gente fica preso nessas crendices. Mas pessoas dizem que são crentes, mas às vezes tem medo da superstição. Tem medo de alguém que diz que vai fazer um trabalho para ele, né? Você está guardado no Senhor, amém? Você pertence ao Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. O diabo não te toca. O diabo não te toca se Deus não permitir. Você pertence ao Senhor. Ninguém toca na sua vida se Deus não permitir, querido. Contudo, eu quero falar para você que o amor extravagante de Deus, ele invade este ambiente profano. Que coisa linda! Aquele homem estava lá nesse ambiente profano, vivendo nesse sonho de magia que vai acontecer. Aí um vento forte, eu estou tentando, mas eu não consigo.
Por quê? Porque era paralítico. Eu não consigo. Sempre alguém chega antes de mim. Mas ele está ali vivendo isso. Ele está querendo fazer parte disso. E aí Jesus entra neste ambiente profano, neste lugar de magia, da superstição, para oferecer àquele homem salvação real. O amor de Deus é poderoso. É intenso demais para ser contido dentro de um espaço sagrado, normatizado pelos homens. Jesus não estava preso ao templo somente. Não, eu vou lá naquele lugar que aquele povo está vivendo de superstição. Eu vou dar uma andada ali, deixa eu ver o que está acontecendo naquele ambiente ali, né? E ele vai lá, e aí ele se depara com este homem. Que coisa maravilhosa! Esse é o amor extravagante. Não se contém, ele ultrapassa tudo que é limite, vai ao encontro daqueles que necessitam, daqueles que estão clamando por socorro e ajuda, até mesmo quando sua fé está depositada no lugar errado, mesmo assim Deus vai lá a essa pessoa, e ele se mostra, ele se faz presente, isso é lindo. Aí Jesus manifesta o seu amor extravagante, por aquele homem que estava lá 38 anos sofrendo, né, de paralisia, paralítico. Que coisa. Jesus entra nesse lugar. E aí o que acontece? Quando Jesus invade este ambiente de magia e de superstição, a cura aconteceu para aquele homem. Porque Jesus chegou até aquele homem. E eu quero falar para você que muitas pessoas são curadas, não por causa da fé, mas por causa da graça e da bondade de Deus, simplesmente. Aquele homem, a fé dele estava tudo errado. Aliás, aquele homem não tinha fé nenhuma. Quando Jesus chegou e perguntou para ele assim, você está querendo ser curado? Eu estou, mas ninguém me leva lá. Ele nem entendeu quem era Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala, Senhor, levanta, pega a tua maca. Eu fico tentando imaginar o que aconteceu. Não sei se você consegue. Porque assim, este homem não estava esperando ser curado. Não estava. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus veio perguntar a ele e falou assim, você quer ser curado? Eu quero, Senhor, mas ninguém me põe lá. Ele estava talvez pensando, será que o Senhor vai fazer isso para mim? O Senhor vai me jogar lá dentro na hora que a água, né, chacoalhar? Achei um amigo que vai fazer isso para mim? Aí Jesus fala, então tá bom, levanta e anda. Ele não esperava, mas eu fico imaginando, gente. Olha os estralos que começou a dar na perna daquele cara. Os ossos tudo se ajustando, os músculos tudo. Aquele não percebeu, o extraordinário aconteceu. Aí ele faz o quê? Imediatamente ele levantou e andou. Ele não estava esperando nada. Ele levantou e andou. Aconteceu. Por quê? Porque Deus é assim. Por isso que eu falei, não depende de mim, de você. Quando Deus quer agir, ninguém impede Deus de agir. Quando Deus quer curar, ninguém impede Deus. Ele chegou ali no meio daquele lugar de superstições, de coisas erradas, mas ele chegou até aquela pessoa. Aquele homem foi privilegiado, porque havia muitos, né, ali. Mas aquele homem foi privilégio. Jesus foi até ele. E deve ter sido a coisa mais extraordinária. Um homem está 38 anos. Você não levanta de uma hora para outra assim. Não levanta. Os músculos, tudo fica. Agora, você imagina o que aconteceu, gente? Tudo aquilo foi, né, estralando, foi tal, a musculatura daquele homem foi. Ele levantou e saiu andando, como se nunca tivesse sido paralítico. Não precisou fazer fisioterapia, não. Aí já catou a maca dele e vambora, meu. Estou curado. Ele não entendeu nada, mas estou curado. Porque Deus chegou, e quando Deus chega, o extraordinário acontece. Porque Deus faz isso, Ele faz isso para você. Ele faz isso por você. E não importa. Ele invade qualquer espaço atrás de você. Porque Ele te ama. Ele te ama. Que coisa linda. Nestes lugares profanos, onde Deus muitas vezes é colocado como refém, né, das lendas e das superstições, Jesus invade com o seu amor extravagante e torna o amor do Pai acessível aos homens, com o fim de libertá-los das correntes da enfermidade, sejam elas físicas ou da alma. Jesus quer curar você também.
Contudo, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não invade estes lugares da superstição, das crendices, somente para curar o nosso corpo e alma. Só para te ajudar a vencer emocionalmente as suas dificuldades, ou você ser curado, né, fisicamente. Ele não invade só com esse fim. Ele quer libertar você dessas correntes que te distanciam de Deus. Ele quer libertar você dessas magias, dessas superstições, dessas crendices. Veja agora o que acontece depois deste homem ter sido curado. Este homem foi confrontado. Era um dia de sábado. Jesus gostava de fazer isso no sábado, né? Era um dia de sábado. Aí ele é confrontado por alguns. E aí veja só o que diz João 5, 13 e 14. Diz assim, olha: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Jesus foi lá, pá, curou e ó, desapareceu no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Muito provavelmente, o homem curado por Jesus foi ao templo, para que pudesse ser reconhecido como um homem puro, agora curado pelos líderes religiosos, e agradecer também naquele local a Deus pelo milagre ocorrido em sua vida. Jesus o encontra no templo, e aí diz para aquele homem não voltar a pecar, para que algo pior não lhe viesse a acontecer. Alguns comentaristas acreditam que estas palavras de Jesus apontam para a realidade daquele homem ter ficado paralítico por causa de algum pecado cometido em algum momento da sua vida. Então, alguns comentaristas, teólogos acreditam que aquele homem havia cometido algum pecado em algum momento da sua vida que levou ele a viver aqueles 38 anos paralítico. O texto não diz que pecado ele cometeu, que pecado Jesus está se referindo. Contudo, para estes comentaristas, a prática novamente daquele pecado que o tornou paralítico o levaria a uma situação pior do que aquele viveu os 38 anos agora de sua vida. Eu não acredito nisso. Nossa, Jesus chegar aí, encontra um homem naquele estado, cura aquele homem, liberta ele, um extraordinário acontece, aí depois Jesus fala assim: o negócio é o seguinte, se você fizer alguma coisa errada, eu vou piorar a tua vida agora, vai virar uma desgraça, cara. Eu vou dizer o que eu creio. Jesus estava dizendo para ele não voltar ao pecado em que estava vivendo, se referindo ao erro de colocar sua fé em superstições. Agora Jesus encontrou ele lá no templo. Jesus se apresentou agora para ele. E agora Jesus então disse para ele não voltar a fazer aquilo que ele havia feito. Ele viveu os seus 38 anos paralítico. E muito do tempo que a gente não sabe quanto, ele estava vivendo numa esperança em algo que não era o Deus verdadeiro. Ele estava depositando sua fé numa superstição, em uma lenda. E o que Jesus está dizendo para ele é exatamente isso. Não volte ao pecado que você estava. Se você voltar a esse pecado, vai te acontecer o pior. O que é o pior? O pior não é ficar paralítico. O pior é você não ter mais relação com Deus. Não há nada pior do que você se distanciar de Deus, de que você começar a criar ídolos, superstições e crendices que movimentam a sua história, a sua vida, a sua esperança, porque Deus se distancia e o que lhes resta sem Deus? Nada, somente a morte, e morte eterna. Nada
poderia ser pior do que isso. E creio que é disso que Jesus está dizendo para aquele homem. Não volte àquele pecado, não volte às superstições, não volte às crendices. Você está curado, você não precisa mais disso. Deus agora tem contigo uma nova relação. Não perca mais isso. Não perca mais isso. Não abra mão disso, porque coisa pior te acontecerá. E não é ser paralítico, é você perder a comunhão com Deus para todo sempre. Não há nada pior do que isso. Ele não precisava agora mais viver prisioneiro daquela fé doentia, daquele estado. Ele podia agora caminhar de forma diferente. No capítulo 7 do Evangelho de João, nos dias da festa dos tabernáculos, Jesus vai a Jerusalém secretamente, sem a presença de seus discípulos, pois ele não queria chamar a atenção das pessoas e dos religiosos de plantão que viviam lhe perseguindo. Aproveitando esta ocasião de festa, ele foi ao templo. E este é o nosso segundo ponto de hoje. Jesus, o amor extravagante de Deus que invade os templos. Que coisa, né? Nós vemos em João 7, 14 a 16, que Jesus subiu ao templo. Diz assim: quando a festa, está se referindo à festa dos tabernáculos, estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus é o amor extravagante que também invade este espaço físico que chamamos de templo. Ele invade este lugar. Isso é extraordinário. Este lugar que nós delimitamos, né, de casa de Deus, casa de oração. Embora Deus não possa ser contido neste lugar, Ele não está preso a este lugar. Você imagina que nesse exato momento, né, Deus está aqui na primeira igreja batista de Itapevi, mas Ele não pode estar mais em nenhum lugar, né? Está tendo culto lá na Assembleia de Deus agora? Mas Deus não está lá, porque Ele está aqui. Ou será que Ele está lá e não está aqui, né? Não, Deus, né, não está preso a isso aqui. Deus não tem essa limitação física. Entretanto, Ele visita estes lugares. Embora Ele não possa então ser contido neste lugar, porque o seu amor é extravagante, é poderoso demais, né, para ser retido em uma construção feita por homens. E Ele falou isso para Davi. Davi queria construir o templo. Ele falou: faz aí, mas eu não habito em casas, né, de homens. Ele falou para Davi. Jesus invade este lugar com seu amor. Ele se faz presente também dentro do templo físico, dentro de um espaço como esse, construído pelos homens. E Ele estava lá, a gente leu, Ele foi lá no templo. O templo em Jerusalém era frequentado por todos os tipos de pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer. O templo em Jerusalém era frequentado por todos os tipos de pessoas. Os pecadores estavam lá. Jesus até cita, né, em um determinado momento, um pecador orando, né, no templo. Ele faz uma comparação com um pecador e um fariseu. Os publicanos também iam ao templo, que eram considerados pelos religiosos pecadores. Os imorais, são os pecadores, também estavam lá no templo. Os religiosos estavam lá no templo também. Aliás, talvez eles eram os que mais frequentavam o templo. Porque eles sempre queriam ser vistos, né, pelas pessoas como os espirituais. Então eles eram os que mais iam lá no templo. O templo é frequentado por todo tipo de pessoa. Havia lá no templo também alguns que eram oportunistas. O pessoal vai vir aqui no templo. Aí eles têm que trazer o quê? Uma oferta. Vamos fazer o quê? Vamos ganhar dinheiro. Nós vamos vender nossos cabritinhos aqui, ó. O cara vai vir aqui, vai ter que ofertar, né? Mas aquele tempo você ofertava o quê? O carneirinho.
Vão vender o carneirinho. Ué. Eram oportunistas. Jesus ficou muito bravo com esses homens, né? A gente lê a história. Tinha lá no templo. Então você tinha pecador publicano, você tinha imorais, você tinha oportunistas, né, que viam na fé a oportunidade de ganhar dinheiro, você tinha os religiosos, você tinha também os sacerdotes, que estavam lá para o serviço, mas que também não perdiam a oportunidade, né, de garantir os seus 10%, né? Então lá, né, vamos garantir logo meus 10% aqui, meu dízimo, cadê? E aí de você, se você não trouxesse o dízimo, você já pensou? Você falhar, aí o sacerdote chegar para você, você não trouxe o dízimo, nós não vamos apresentar o seu nome para o Deus de Israel. Não, mas então não vamos ter a cobertura espiritual de Deus. Não, você não trouxe o dízimo? Não. Era assim que a religião funcionava. O templo em Jerusalém, então, era frequentado por todos esses tipos de pessoas. Você consegue imaginar que negócio doido? Você consegue. Sabe por quê? Porque nós vivemos exatamente isso. Ou não. Gente, as nossas igrejas locais, as nossas igrejas físicas, isto inclui a nossa igreja, mas eu quero estender, né, para todas as igrejas, elas são frequentadas por todos os tipos de pessoas. Nós temos aqui pecadores, eu sou um deles, tá? Que vem em busca de reconciliação com Deus, que vem com um coração sincero para adorar a Deus. Nós temos aqui também religiosos, temos, que eles vêm com a intenção de serem vistos. Nós temos crentes carnais. Paulo fala disso, né? Lá na igreja de Corinto ele fala, tem uns crentes lá, né, que estavam lá, mas eram carnais. A gente é crente, mas a gente bate né? A gente é crente, mas passar embaixo da escada eu não quero não. O negócio vai que, né? Vai que Deus não tem tanto esse poder quanto eu imagino, né? A gente é meio crente. Tem, a Bíblia fala, crente carnal. Nós temos nossa igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, né, espalhada por todas as igrejas, tá? Nós temos sacerdotes também, profissionais, mas estão esperando para garantir os 10% deles, e se você não trouxer a bênção, você está debaixo da cobertura, ele não vai interceder pela tua família, e a desgraça vai vir, o diabo vai vir com tudo na tua casa. Então é bom que você traga logo aí, você seja um valente, enche o cofrinho lá da igreja, aquele negócio todo. Tem. Nós temos também os oportunistas. Temos pregadores, cantores, gospel. Você falar para eles assim, ó, você não pode ir lá pregar a palavra de Deus? Posso. Você me dá aí 20 mil aí que eu prego a palavra que você quiser. Tem. A gente tem que ser sincero com as coisas, verdadeiros. Nós temos muitos aí, né? Mas nós também temos gente boa. Temos. Pessoas sinceras e verdadeiras pregando o evangelho. Pessoas que são capazes de se doar inteiramente pela pregação do evangelho. E que devem ser honradas e valorizadas. Líderes e pastores sinceros e maduros. Irmãos que servem a Deus com sinceridade de coração, liderando ministérios. Tem muita gente boa. Então não fica só olhando para os ruins, não. Tem muita gente boa. Esse é o templo, onde nós estamos. Tem joio e trigo no nosso meio. Tem. Lá no templo de Jerusalém, nos dias de Jesus, não era permitida a entrada de pessoas que apresentassem qualquer tipo de enfermidade, cegos, coxos, surdos, leprosos, pessoas com hemorragias, como aquela mulher que tinha o fluxo, né, de sangue. Todos eles eram considerados impuros pelos religiosos, eles não podiam entrar. Isso tudo era fruto da má compreensão da lei de Moisés por parte dos judeus.
que acabaram condenando essas pessoas a uma exclusão social e religiosa. E eu falo para você que era uma má interpretação mesmo. Porque Jesus, que é a expressão máxima do próprio Deus entre nós, e do amor extravagante de Deus, Ele também rompeu com essas fronteiras que nós temos nos nossos templos, para ir ao encontro dessas pessoas, excluídas, para trazê-las para dentro do templo. Ele rasgou o véu com seu sangue, para que essas pessoas pudessem agora entrar e acessar também a Deus. E nós vemos essa ação de Jesus, quando Ele andava entre nós, na nossa série de mensagens. Eu citei isso ao longo deste tempo que nós estamos estudando Jesus no livro de João. Você vai ver Jesus indo ao encontro da mulher samaritana, falamos sobre isso. Um povo todo que os religiosos jogavam e excluíam como impuros, pecadores, não podiam fazer parte e entrar no templo. Nós falamos isso a respeito do coxo, desse paralítico que estava agora lá no tanque de Betesda, que não podia ir ao templo por causa de sua deficiência. Quando você lê João 9, você vai encontrar Jesus com um cego de nascença. Ele não podia ir, eles ficavam na frente, no chão, lá na porta, no meio da poeira, ainda esperando que alguém jogasse para eles uma esmola. Eles não podiam entrar e acessar ali a casa de Deus. Mas Jesus vai ensinando para nós que todas as pessoas devem ter livre acesso a Deus. Ele vai indo como o próprio Deus em carne, em direção a estas pessoas. Porque nunca foi projeto de Deus que essas pessoas fossem excluídas da sua relação com Deus. O templo de Jerusalém e a lei de Moisés eram sombras do que haveria de ser revelado por Deus através de Jesus Cristo. A não permissão dessas pessoas apresentadas pela lei de Moisés, ela tinha um fim pedagógico. Naquele tempo, era para ensinar que Deus era perfeito e que em Deus não existe imperfeição alguma. Mas essa proibição, ela era temporária. Ela tinha só um fim pedagógico na história. Mas Deus nunca desejou que os enfermos e doentes fossem excluídos, tratados como foram tratados ao longo da história pelo povo judeu. Basta você ler, depois você faz essa leitura na sua casa. Levíticos, capítulo 19, versículo 14. Você marca e lê na sua casa depois. Você vai ver como que Deus fala para cuidar dos doentes e enfermos. Em meio a toda essa loucura, que é o templo, que nós construímos, um templo humano. Eu não estou falando da igreja espiritual, mas da igreja construída por mãos humanas, onde nos ajuntamos com todo tipo de pessoas, algumas maduras, outras infantis, algumas bondosas, outras maldosas, algumas crentes, outras incrédulas, para não dizer mundanas, algumas sábias, outras tolas, algumas generosas, outras avarentas, algumas espirituais, outras religiosas, algumas piedosas, outras desumanas, mas estão todas dentro deste lugar, que nós chamamos igreja. Mesmo em meio a esta confusão toda, Jesus invade nossas igrejas e manifesta o seu amor. Amor extravagante. Mesmo em meio a tudo isso, pessoas se convertem, porque Jesus se torna maior do que nós mesmos. Isso é graça extraordinária de Deus. E Ele está aqui fazendo isso, constantemente, né? Ele está aqui fazendo isso. Mesmo com as nossas falhas, com nossos erros, Ele se mostra através de nós. Mesmo no meio das nossas loucuras, das nossas criancices, das nossas briguinhas de poder, da nossa competitividade uns com os outros, Deus ainda se mostra
para aqueles que entram e falam: eu estou aqui dentro do templo, eu estou aqui andando, como ele estava lá naquele templo e encontrou com aquele homem. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje, lembrando a você que assim como aquele paralítico que se encontrava no tanque de Betesda, há muitas pessoas vivendo uma fé fundamentada nas crendices, magias, superstições, esperando que anjos ou demônios, vestidos muitas vezes até de vestes sacerdotais, possam promover para eles a cura e o milagre desejado. Há muitas pessoas que estão confiando suas almas a espíritos desencarnados, que na verdade não passam de demônios. Há muitas pessoas que estão colocando sua fé em uma fita do Senhor do Bom Fim. Ou numa água ungida. Ou benzida, como alguns gostam de dizer. Há muitas pessoas que ainda se protegem, se escondendo através de algum ato de superstição. Ou será que você ainda não tem um amigo que quando passa no cemitério, superstição, essas pessoas buscam nestas coisas esperança, cura. Elas querem de alguma forma consertarem suas vidas, mas elas estão buscando as coisas erradas. Se você é uma dessas pessoas, minha palavra para você nessa noite é: abandone esta fé. Abandone as crendices, as superstições. Comece a viver um relacionamento pessoal com Jesus, sem estas coisas, sem crendices. Um relacionamento maduro, de confiança na sua pessoa, sem mediações de homens ou de anjos. Pois Jesus, Ele quer se relacionar com você pessoalmente e diretamente. E eu quero dizer a todos que já andam com Jesus, a você que já é crente, Jesus nos ensinou ao ir ao encontro daquele paralítico no tanque de Betesda, que nós precisamos amar de forma extravagante estas pessoas que depositam a sua fé em crendices, estas pessoas que ainda estão fazendo trabalho debaixo de uma cachoeira, numa encruzilhada, que vivem na dependência de homens ou de anjos. Nós temos que amá-las. O amor de Deus em nós precisa nos levar a invadir o mundo dela de superstições, de magias, de crendices, com o fim de mostrarmos a elas que Deus as ama e que elas não precisam recorrer a estas coisas para viver um relacionamento saudável com Deus. Elas precisam de um amigo, como aquele homem lá na frente do tanque de Betesda. Eu não tenho nenhum amigo que me jogue lá naquelas águas. Elas precisam de um amigo, não para levá-las ao tanque, mas para fazê-las enxergar que Jesus está mais perto dela do que ela imagina, com as mãos estendidas, para ajudá-la, para socorrê-la, para curá-la, para fazê-la vitoriosa. Jesus invadiu aquele ambiente religioso, onde havia todo tipo de pessoas, com as mais diferentes razões de lá estarem. Ele invadiu. Agora é a hora de nós invadirmos, porque nós somos aqueles que Ele chamou para continuar a sua missão. Nós somos aqueles a quem Ele chamou para sermos o amor extravagante de Deus neste mundo presente de hoje. Amém? E eu quero terminar falando que o templo, a igreja física, ainda é este lugar de grandes confusões. Ainda é. Onde os egos dominam, o poder oprime,
onde o joio e o trigo se misturam. Mas no meio de tudo isso, Jesus te chama, no meio dessa igreja, para você manifestar seu amor extravagante a todos que entrar pelas portas desta casa. Ele te chama para você mostrar o amor dele, você. E que você possa ser uma expressão do amor de Deus para aqueles que invadirem esta igreja. Você possa ser a expressão do amor de Deus. Nós possamos ser a expressão do amor de Deus. Se você tem frequentado esta igreja, cheia de confusões como todas as outras igrejas, e em meio às nossas confusões, você não tem visto o amor extravagante de Jesus neste lugar, então só resta a mim pedir perdão a você. Pode vir falar comigo, porque daí nós não estamos sendo igreja. Se você entrar neste lugar e você não está se sentindo amado neste lugar, nós não estamos sendo igreja. Eu peço perdão a você. E se você não está sendo amado, é porque a pessoa que está do seu lado não está te amando. A pessoa que está na sua frente não está te amando. A pessoa que está atrás de você não está te amando. Porque nós somos a igreja. Nós somos, juntos, esta igreja que tem que mostrar o amor extravagante de Deus. Então cabe a mim e a você tornar o amor de Deus presente neste lugar. Essa tarefa é nossa. Eu quero convidar você a fechar os olhos. O grande desafio hoje é você permitir que Deus ame através de você. É você permitir que Deus invada o mundo das crendices, superstições, das magias, por meio de você. É você permitir que Deus ame as pessoas que estão neste lugar, através de você. É tempo de você sair do seu casulo e começar a amar as pessoas que estão ao seu redor. Se envolver com as pessoas que estão ao seu redor.